Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Aline, CEO do Instituto Proa, para mais um podcast Bate-Papo com o CEO. E como vocês sabem, né, por que a gente tem esse podcast? O objetivo desse podcast é que a gente possa inspirar todos vocês, para que vocês também busquem o cargo de CEO, que vocês aprendam com essas lideranças que tanto nos inspiram. E hoje eu estou muito feliz, porque eu tenho aqui um catarinense, um conterrâneo, que vai participar com a gente. Então, estou muito feliz de convidar o Roberto, do Mercado Bitcoin, para participar aqui com a gente e compartilhar a história dele. Roberto, obrigada, viu? Obrigado. Bom, pessoal, só para lembrar um pouquinho aqui, todos vocês, né? Eu sempre começo, e Roberto, essa é a parte mais profissional do nosso podcast, que a gente lê a mini bio da Faria Lima, aquela coisa bem organizada, e depois a gente vai para a parte boa, que é a parte que importa. Então, só para quem não te conhece ainda, né, para todo mundo te conhecer, o Roberto Dagnoni, eu sabia que eu ia falar errado, né? Falei. Ele é Charm e CEO da 2TM, controladora do mercado Bitcoin, a maior plataforma de criptomoedas da América Latina, e ele é ex-vice-presidente da B3 e do CETIG, e ele investe também em startups e é membro dos conselhos da Simpia, CERC e do Distrito, e ele é formado em ciências contábeis e fez alguns programas executivos em universidades como Harvard e INSEAD. Roberto, é um prazer ter você aqui conosco, e eu quero começar te perguntando para que você conte para a gente um pouco sobre as suas origens. Quem é o Roberto para além do profissional e como é que você, né, trilhou a sua jornada desde o começo até aqui? Boa, vamos lá. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Bem, eu nasci em Blumenau, Santa Catarina, e fiquei lá até a faculdade, até metade da faculdade. Então eu tenho metade da minha vida em Santa Catarina, né, até esse início de faculdade, e metade... Como quase todos os catarinenses. E metade fora de lá. Depois eu trilhei uma jornada de ir para Curitiba, 7 anos, voltar para Santa Catarina, Rio de Janeiro e 15 anos em São Paulo. Então foram várias mudanças nessa trajetória. Bem, eu sou de uma família de 4 irmãos, sou o terceiro, num hiato ali de 7 anos de diferença para o meu irmão mais velho, 6 anos para minha irmã mais nova. Como é que é seu terceiro? Eu fiquei num espação, né? Eu era um pouco filho único ali no meio. E são 2 casais. E meu pai era contador, minha mãe dona de casa. Então cresci sempre com a minha mãe em casa, né? A família bem presente. Estudei em escola pública até o 2º grau. E fui para a faculdade de contabilidade porque eu já trabalhava com contabilidade. Seu Né? pai Eu comecei aos 14, na 8ª série ainda, como office boy de banco, do Banco Econômico em Blumenau. Então, na jornada de estudar de manhã e trabalhar à tarde. E 2 anos depois fui trabalhar em um escritório, uma consultoria de contabilidade. E aí fazia o técnico, né, que era o 2º grau técnico contábil, seguindo um pouco ali os passos do meu pai. E fiquei nessa consultoria um bom tempo. E foi ela que me levou para Curitiba. A gente tinha um cliente lá. Pensamos em abrir um escritório, eu levantei a mão e fui. Eu era funcionário e fui com um dos sócios que se destacou para ir abrir essa filial em Curitiba. Então foi um pouco essa a jornada ali da saída, né, de quando eu saí. Roberto, você sempre pensou em sair? Não. Foi tudo planejado? Não, zero planejado. Né? Eu tinha trabalhado nesse cliente, então eu ficava indo e voltando de Curitiba. E aí, quando surgiu a oportunidade, foi uma conversa com meu pai. Eu lembro que, sei lá, o escritório tinha umas 10 pessoas, né? E ele falou, pô, filho, se a empresa lá é nova, né? Se ela crescer, vai crescer embaixo de você, você vai estar em cima. Então, acho que é uma oportunidade interessante. E foi isso que aconteceu, assim, em 2 anos... Nós tínhamos quase 60 pessoas. Nossa, muita coisa. Muito maior do que o escritório do que o escritório que tinha, sei lá, 10 pessoas e já uns 8 anos de vida, né? Então, realmente foi uma avenida que se abriu lá em Curitiba. Mas conectando os pontos, né? Eu tinha estudado inglês por conta própria lá em Santa Catarina. Bem tarde, assim, fui aprender inglês no início da faculdade. Eu não tinha nenhum cliente em Santa Catarina que demandava inglês. Foi um clique que eu tive que queria aprender inglês. E quando a gente chegou em Curitiba, tinha muitas empresas de fora. Por conta da Renault e da Volkswagen, que tinham fábricas lá. E foi o fato do inglês que deu essa explosão de clientes lá. Então, é isso, assim, né?
plantar na hora certa e colher depois. Eu atribuo muito ali nesse início o fato de saber falar inglês, um mercado que pouca gente falava. Você conseguiu se destacar muito. É. E aí, depois que você ficou esses anos em Curitiba, aí voltaram para Santa Catarina? A gente ficou 7 anos lá e nesse processo eu já estava somando tudo, quase 11 anos em consultoria. Nós vendemos essa operação de Curitiba para a Deloitte. Então foi uma venda, né, um M&A ali bem cedo, tinha só 24 anos. E fiquei mais uns anos como Deloitte, que também foi um processo interessante de ir para uma marca, né, de uma marca de famosa, 3 né? letras totalmente desconhecida para uma multinacional. E aí tive um primeiro convite para ser executivo de um ex-cliente nosso. E aí minha jornada como executivo foram 3 ex-clientes que acabaram me convidando Legal. em momentos diferentes para ser executivo. Aí voltei para Jaraguá do Sul, fiquei 2 anos lá. Depois um outro cliente me convidou e a empresa ficava no Rio. E era para trazer a empresa do Rio para São Paulo. A Patrícia, minha esposa, estava grávida, a gente mudou para o Rio com ela grávida, então foi Que é muito diferente, né? Do Sul. muito diferente. Acho que esses são os momentos de decisão difícil e agarrar a oportunidade, né? Porque pelo livro, assim, Pelo contexto, ela né? grávida, Rio, a gente tinha aquela imagem, né, de insegurança do Rio. O default seria não aceitar. Vamos ficar no estado mais seguro, né? E foi a primeira oportunidade profissional que eu tive que tinha equity envolvido, né? Que tinha remuneração em ações. E acho que esse foi um pouco do gatilho para ter essa oportunidade. E fomos para o Rio. Era para ficar 2 anos lá, ficamos 6 meses. Só 6 meses? Só 6 meses. A mudança foi muito acelerada, bem mais rápida do que a gente imaginava. E O filho nasceu no nasceu Rio? no Rio porque estava tudo pronto já, né? Médico, tudo certo. Não dava tempo de mudar para São Paulo. Então, no final, o meu time já tinha vindo para São Paulo, eu estava em São Paulo e a gente estava na semana mesmo do nascimento. Eu vinha de manhã para São Paulo e voltava à noite, que eu não queria perder o parto, obviamente. E aí ia todo dia, e aí a bolsa estourou, sei lá, uma sexta-feira à noite, então foi mais tranquilo. Foi tranquilo. Patrícia ajudou E ele nasceu no sábado, nosso primeiro filho carioca. Ai, que delícia. Roberto, você já comentou um pouquinho dessa história do inglês, e eu acho que é muito importante, porque hoje em dia o inglês ele é fundamental, mas eu acho que isso traz outras características de você ser focado, disciplinado. Porque tudo que você aprende do zero, e principalmente quando você aprende mais velho, a gente tem mais dificuldade. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Quais foram os desafios que você encontrou na sua vida e que essa característica de você ser focado e determinado te ajudaram a seguir adiante? E te trouxeram alguma coisa que você falou, Aline, aqui, ó, a minha disciplina fez diferença comparada com os outros concorrentes. Eu acho que antes da disciplina do foco vem a curiosidade. Acho que essa curiosidade de estar aprendendo é o que te leva ou que te traz o conhecimento novo e que você não sabe quando você vai precisar dele. Aí eu acho que o segundo elemento depois da curiosidade vem, além de disciplina, é intensidade, né? Porque quantas pessoas a gente vê que estão ali naquele inglês intermediário, mas não é um inglês que você consegue usar no trabalho, né? E a pessoa não chega num ponto que ele consegue usar, e aí depois usando ele vai chegar num nível ótimo, né? Num nível bem aceitável. Mas se ele não chega naquele ponto de qualidade mínimo, ele acaba não usufruindo daquela habilidade. Então, acho que esse ponto da nota 7, nota 8, nota 9, qual é o ponto da habilidade que você está chegando que vai te levar até o outro lado da travessia, né? Seja qual for a travessia. Então, acho que curiosidade é algo que eu sempre tive, tenho até hoje, e ajuda muito a você ficar sempre aprendendo, sempre complementando o teu conhecimento, não achar que você já sabe tudo, e porque as oportunidades elas vão surgindo e normalmente você vai pegar uma oportunidade e você não tem todo o conhecimento para aquela oportunidade. Sempre vai ter um gap, sempre vai ter um espaço que você precisa ir e depois Mas você se vai... não tiver o mínimo, você não vai conseguir, Você né? não vai conseguir. E tem que ter a coragem
para topar o desafio, sei lá, quando eu fui ser diretor financeiro, não tinha sido diretor financeiro ainda. Uhum. E aí, você pega o desafio ou não. Você pode ir, não performar e ser demitido, sair da empresa, né? Uhum. E acho que vem um pouco de observação também, ali, né? Que enquanto você é gerente financeiro e tem um diretor financeiro trabalhando ali, você está o dia inteiro trabalhando com aquela pessoa. Então, aprender por observação eu acho super relevante. Porque a hora que você nunca executou aquela tarefa, mas você viu uma pessoa executando aquela tarefa por um bom tempo. Você não está 100% do tempo com a pessoa, mas você consegue capturar bastante e se você, de novo, tem os 70%, 80% ali, pelo menos você sabe o que é o job, e aí você vai buscar o resto com um esforço extra. E aí acho que bastante você consegue compensar com um esforço extra. Acho que long hours é algo que sempre teve ali na minha vida durante esse período, principalmente porque estava sempre, sabe, um passo à frente e tendo um gap importante para fechar. E aí não tem milagre, né? Uhum. Se seus colegas fazem 8 horas, você faz 8 horas. Se você fizer 10 ou 12, você aprende mais rápido. E quando você é jovem, tá ali sem filhos, né, está numa Mais condição um pouco mais fácil para ter esse esforço extra. Então, acho que o work-life balance é algo que tem que buscar, né, buscar saúde mental, mas às vezes você consegue compensar também com hobby, né, com algo que tire o teu estresse, sendo super presente na família. Acho que a intensidade é algo que eu gosto bastante de ser intenso, em todas as esferas, sabe? Roberto, sabe o que você me fez lembrar? Essa semana eu vi um vídeo de um ex-jogador de tênis falando sobre o Guga, como somos catarinenses, e ele falava o seguinte, acho que vai muito em linha do que você disse, que o Guga treinava, né? Então, como é que joga treinador, né? Jogador de tênis? Você joga tantas horas de manhã, tantas horas à tarde, e no final todo mundo ia embora e ele pedia para 10 10 bolinhas de um lado, 10 bolinhas de direita, 10 bolinhas da esquerda. E ele fazia isso todo dia, de manhã e à tarde, e fez isso. E aí um dia um dos amigos falou, poxa, mas por que você fica batendo? Aí ele falou assim, ó, é que todo dia se eu faço 10 de um lado, são 20. Na semana, a gente tá falando de 200. Se eu faço isso no ano, eu não me lembro qual era o número, mas no final dava 70 mil bolinhas a mais. Ele falou, cara, é isso que vai fazer a diferença. Essas 10 a mais, 10 direitas, 10 esquerdas que vão fazer a diferença no longo prazo. Que essas horas a mais, é o esforço a mais. Eu acho que, claro que algumas pessoas nascem muito talentosas, mas na média todo mundo é muito parecido. Então se você se esforçar mais, vai acontecer coisas melhores para você. Schmidt falava a mesma coisa, né? Exatamente, dos 1000 arremessos que ele fazia. Né? E é que quando você pensa no longo prazo, né? E quando eu falei, nossa, 70 mil é muita coisa. 70 mil realmente vai ser muito melhor do que alguém que não fez, né? É. Então acho que vai muito em linha com o que você trouxe. Me lembrei dessa história, que eu acho que é esse esforço a mais, né? Porque às vezes a gente acha que fazer o básico é o suficiente. O básico nunca é o suficiente. E a demanda, ela não é linear. Né? Então o nosso modelo de 8 horas de trabalho por dia, né? A demanda da empresa, ela oscila. Uhum. Eu acabei participando de vendas de empresa, né? Naqueles 3, 6 meses de negociação, é uma demanda muito, muito, muito intensa. Então, ela simplesmente não cabe nas 8 horas, né? E aí, você, a tua família, tem que entender ali que é um período que vai ser super intenso, com trabalho aos finais de semana. E normalmente tem uma recompensa ao final. E já teve a M&A da gente trabalhar duramente 6 meses e ao final ele não sair. Então, quando sai, você ainda tem aquela recompensa, comemoração. Quando não sai, é muito frustrante. Porque aí só ficou o trabalho. Mas tem todo o aprendizado também, né? Fica o aprendizado, mas é bem duro quando não sai, né? Esse final. Mas então Porque todo o esforço é para sair, né? Então, acho que essa oscilação de demanda é o que a gente precisa entender e respeitar e compensar quando a demanda está menor, para você ir mantendo ali o teu equilíbrio. Nos outros aspectos. Roberto, eu queria aproveitar, então, falar de equilíbrio e falar de família. Né? Eu sei que família é uma coisa muito importante para você, e eu queria que você falasse pra gente, hoje você tem 2 filhos, certo? Isso. Quando você olha pro futuro, o que você pensa que você quer transmitir pros seus filhos, que você quer deixar como legado, como aprendizado, e conta por que família é importante para você. Bem, eu
tô casado há mais de 30 anos, né? Tô com a Patrícia há mais de 30 anos. Então, a gente tem uma família que acompanha a minha jornada desde o início, né? Antes dos filhos e eles acompanharam muito, sabe, desses M&As, das vendas, o que deu certo, o que deu errado. E eu sempre trouxe bastante esse assunto para dentro de casa. Eu acho que aí a família consegue entender muito melhor o movimento, o estresse, o que está acontecendo, por que dá para viajar, por que não dá para viajar, de onde o dinheiro veio, né? Por que as coisas deram certo, senão... Acho que aí é um primeiro passo para eles não acharem que, né, que caiu do E para céu. entenderem, né? Por que fica distante, por que trabalha tanto. E eles são super conectados hoje, né? Então eles têm muito conteúdo, eles compreendem as coisas com muita... Qual que é a idade deles hoje? 13 e 15. Com muita facilidade. Então dá para ter esse tipo de conversa. E acho que como legado um pouco o exemplo da minha jornada, acho que isso facilita para eles terem um exemplo, né, dentro de casa de uma jornada empreendedora, executiva, empreendedora de novo. Mas o que mais pega, acho que são valores, né? Se deixar eles com bons valores, eles vão fazer as escolhas certas durante o caminho. E acho que mostrar as origens também. Então, já fui lá na minha cidade, fui lá mostrar a casa onde eu cresci. Acho que isso Porque hoje eles vivem uma realidade muito diferente da sua lá do começo, de São né? Paulo, né? Total. Então, acho que eles irem lá ver a escola, ver a casa, ver tudo isso é interessante para eles irem montando, né, na cabeça deles essa história. E acho que tá super interessante. É uma idade boa, né? Eles estão começando a construir a vida deles agora. E eles têm muito mais acesso a conteúdo, né, do que a gente tinha. Total. E são muito mais ocupados do que a gente era. Então é uma rotina muito diferente. Acho que um pouco da nossa curadoria como pais é fazer com que eles consumam conteúdo bom, que eles consigam brincar. Então acho que ter esse equilíbrio hoje, para eles não é fácil. Para começar, já estudam... Tem muita coisa, né? Estudam no semi-integral, né? Então já estuda até 3 da tarde, aí tem atividade depois. Mas acho que eles têm muito mais ferramental do que a gente tinha. Acho que eles têm bastante condição para crescer, evoluir. Roberto, eu queria fazer uma pergunta. Seus filhos acho que estão novos ainda, mas os nossos jovens, né, do PROA, em geral, eles fazem o PROA e depois a gente ajuda eles a conseguir o primeiro emprego. Então vai ser o primeiro momento que eles vão ganhar dinheiro. E dinheiro é uma coisa que eu sei que você entende, e gestão financeira. Conta pra gente, pensa assim, os jovens do PROA conseguiram o primeiro emprego, como é que organiza esse dinheiro? Como é que começa a organizar a vida financeira? Porque eu acho que um grande aprendizado que todos os jovens têm é a oportunidade de já começar certo. Né? Diferente talvez da gente que precisou dar muita cabeçada até falar, poxa, qual que é o caminho? Não tinha informação de qualidade, hoje tem. Então qual que é a sua recomendação para quem está começando, ganhou o primeiro salário, está começando a vida corporativa, para organizar as finanças para o futuro? Ou pode gastar tudo em tênis e está tudo bem? Acho que a primeira coisa é controle de despesas. A gente tinha desde muito no início assim uma planilha mensal onde a gente tinha tudo anotado. Tudo que a gente gastava, onde gastava, e aí às vezes você se surpreende no ano o que você gasta com uma determinada linha, e quem não mede não consegue controlar. Então primeira coisa, controle. Segunda coisa que a minha mãe me ensinava era tinha que poupar, independente do salário. Sua mãe já tinha essa... Ela sempre Legal. ela dizia que eu podia ter algum parcelamento de alguma coisa, mas eu tinha que poupar um percentual lá do meu salário. E aí você se acostuma nesse ciclo de poupar e aí não gastar tudo que você ganha. Então esse conceito, se você estabelece bem no início, vai. Você não tinha salário nenhum, então é o primeiro salário. Você vai consegue... ter mais do que antes, que não tinha nada, né? E sempre vai ter muita coisa para gastar se você... Então é algo de disciplina mesmo. A gente tá vendo esse efeito das bets agora, né? Consumindo bastante. Gente, eu li uma reportagem sobre isso que eu fiquei impressionadíssima, que o Bolsa Família está sendo consumido pelo... 3 bilhões, né, do Bolsa Família foi para bet. Tem muita gente que nas pesquisas está respondendo que acha que é investimento. Vamos avisar todo mundo que não é? Isso, ó, pessoal, bet não é investimento. Não é investimento. Né? É jogo, né? É jogo. E no Brasil hoje não tem condição de gastar dinheiro com isso, né? Então não é nem R$1, nem R$2, assim, enfim. Mas o controle e poupar, acho que é o início dessa jornada.
E Eu gostei muito da dica da planilha também, né? a planilha, que é algo simples, dá para fazer no papel. Até porque no começo também você não tem muitos gastos, né? E Porque hoje, o salário é pequeno, e então... hoje tem apps já que... Né, a gente fazia planilha, mas hoje já tem uns apps bem legais que também ajudam a fazer esse controle e não entrar em dívida, né? Porque se entrar numa dívida de juro alto, também vai consumir... Cartão de crédito não é salário complementar, viu, gente? Não é. Não é salário, Também né? em pesquisa aparece isso, a pessoa acha, né, que o limite do cartão complementa a renda dela, né? E aí, depois que entra num parcelado... A gente precisa muito de investimento, enfim, educação financeira do Brasil, né? Muita educação financeira, exatamente. Mas, ó, a primeira dica, então, planilha, organização, cuidado com as despesas e tem que poupar. Tem que poupar e não contrair dívida. É isso aí. Bom, Roberto, a gente abriu, antes do nosso podcast, uma caixinha para que os nossos jovens mandassem algumas perguntas. Então, agora eu vou fazer algumas perguntas. Vou começar aqui com a pergunta do Léo. O Léo tem 19 anos e ele fala o seguinte: Roberto, você construiu uma carreira incrível em um setor super inovador. Como você se mantém atualizado com tantas mudanças tecnológicas? Tem algum truque ou alguma dica para quem está começando na carreira em tecnologia? Bastante leitura. Eu acho que hoje tem muito podcast, né? Muito YouTube. Tá tudo disponível. Se você fizer uma boa escolha das fontes, né? Tem muito conteúdo interessante de jornadas empreendedoras, como que essa empresa deu certo, por que aquela empresa deu errado, e aí entender como que você pode trabalhar numa indústria dessa. A gente acorda todo dia com um clipping das notícias do dia gigante, então tem uma leitura diária de notícias também. Você não se atualiza uma vez por semana, uma vez por mês. Porque as coisas mudam muito rápido, né? Muda muito rápido e se você não fizer um pouco todo dia, acumula e procrastina e não funciona. Então, acho que é um pouco de ter um slot diário de estudo, de atualização. O que der. Meia hora? O que der, meia hora, uma hora. É mais importante essa frequência, né, do que necessariamente X tempo. Só que tem bastante coisa para estudar. E acho que outra coisa é tentar tecnologia algo muito amplo, né? Então, se você começar a descobrir o que você gosta e determinar um nicho e aí estudando dentro daquilo, porque tem excesso de conteúdo hoje, né? E aí, se você tentar estudar tudo, você ler, vai se frustrar, ler né? tudo, você faz tudo e não faz nada direito ao mesmo tempo. Excelente. Roberto, eu vou fazer uma pergunta que é da Mariana, mas acho que ela é complementar a um pouquinho do que você falou antes. A Mariana, ela tem 21 anos. E ela fala o seguinte: sabemos que o caminho até o sucesso não é fácil. Quando você estava começando, como lidava com o medo de falhar ou de não alcançar seus objetivos? E o que diria para quem está na fase de tentar e errar? Acho que vale muito dos M&As que você, né? M&As, só para traduzir, né, gente? São vendas, são compras e vendas. Então, você está vendendo uma empresa e tem todo um processo burocrático para o comprador pagar o que você acha que merece, todos os alinhamentos. Mas acho que uma coisa que a gente percebe muito, Roberto, dos nossos jovens, acho que da sociedade em geral, é esse medo de falhar. E às vezes o medo ele é tão grande que você nem tenta. Então conta pra gente como que foi, você já teve várias empresas, investiu em várias empresas, algumas deram certas, outras deram errado. Como é que você pensava isso? Então, quando eu comecei, o erro ele tinha mais punição. Né? Então era muito mais duro. Hoje o erro existe uma tolerância maior para errar. Já tem um pouco, principalmente em startups, né? Esse conceito de fail fast, né? Testa mais rápido e descobre o erro. Então, acho que hoje, vocês já, para os jovens de hoje, já estão em um ambiente que é muito mais permissivo, né? Para teste. Desde que seja rápido, né? Desde que seja rápido, desde que seja controlado, combinado, mas cada empresa tem ali a sua tolerância, né? A erro determinada. O ponto é que a rede social ela mostra muito só o lado positivo, só histórias de sucesso. É um recorte, né? É um recorte. E aí dá essa sensação de não poder errar, né? Na verdade, por trás de toda história de sucesso tem muito erro. E muitas vezes tem até mais erros do que acertos. E aí vai. E o tamanho do erro também, medir o tamanho da aposta, né? Uma coisa é eu errar com 10 mil reais, outra coisa é eu vendi a casa e vendi o carro e coloquei tudo em uma ideia maluca. E aí gastei todo o patrimônio da empresa. Então, joguei tudo no bet. Então, esse balanceamento do tamanho da aposta
faz parte né, nessa questão de errar e acertar. E quando você é jovem, você tem tempo para recuperar também. Então, acho que à medida do tempo você vai ficando não mais medroso, mas você vai ficando mais cauteloso, mais experiente, você tem mais a perder. Então, no início, a gente vê às vezes um jovem muito cauteloso, assim, não tomando risco. Eu não vou para lá porque eu não sei, porque é outra cidade, porque a empresa é nova. Você E aí errado, ele volta. fica, né, numa zona de conforto em uma idade que ele podia estar arriscando um pouco mais, né? Não existe, né, um prêmio de loteria sem comprar o bilhete. Não, você tem que se arriscar. O risco, o retorno, ele é proporcional um pouco ao risco que você toma. E pode dar certo, pode dar errado. Você tem que aprender e começar de novo. Mas, de novo, assim, dá para fazer isso com mais agilidade e quando você é jovem. Eu gostei muito dessa fala sua, né? Porque com o decorrer da vida, os erros vão custando mais caro, né? Então, se tem um momento que é pra errar, é o começo, né? Até porque você não vai errar muito grande também, porque não tem muita coisa pra você errar, né? E nos Estados Unidos, esses empreendedores, né, que é raro, eles têm até mais valorização, né? De ser um empreendedor de segunda, terceira jornada. Aqui a gente tem um pouco mais de culpa, sabe? É um fracassado. Então, acho que a gente tem que olhar com o erro não como um fracassado, mas como uma pessoa que aquele erro ela não vai... Ela vai fazer outros, né? Ela vai fazer outros, mas aquele não, né? Então, ela é mais experiente do que aquele que nunca tentou. E acho que a gente está aprendendo rápido aqui no Brasil a mudar e valorizar mais essa experiência de quem já tentou e já errou. Até porque essa pessoa está mais disposta, né? Exatamente. Roberto, vamos começar a entrar na empresa, porque eu acho que tem gente que tem muita curiosidade para falar sobre esse mercado Bitcoin. Então, eu queria que você começasse explicando para a gente do zero, né? Então, como que funciona, o que são as criptomoedas, como que é estruturado esse mercado, só para a gente também entender, colocar todo mundo na mesma página, todo mundo entender o que é, e depois a gente vai entrando mais em outros temas. Legal. O mundo está passando por uma transformação, né, de ativos físicos, que no passado era 100% físico, né, um imóvel, um carro, e até as ações de uma empresa eram no papel, né, você tem as ações ao portador, para o digital. E você tem uma representação digital mesmo de um ativo físico. E o que nós somos é uma bolsa de ativos digitais, onde as pessoas compram e vendem esses ativos digitais. Então, como uma bolsa de valores, onde você tem lá Petrobras, Vale, ações de empresas, a gente tem aqui tokens, que é o nome que a gente usa, que representam ativos que podem ser, sim, ações de uma empresa também, né? Então, a gente tem uma bolsa de startups como parte do MB, e recebíveis de empresa, recebível de cartão de crédito, já ativos do mundo tradicional, só que tokenizados e negociados nessa plataforma, onde tem uma pessoa comprando e uma pessoa Então, se eu vendendo. quiser ir lá e comprar, eu consigo? Consegue, você vai mandar reais para a plataforma, e aí com esses reais você compra hoje nós temos 260 ativos listados. Você vai comprar um desses 260 ativos, vai ter lá uma lâmina explicando o que é esse ativo. Então, a gente tem desde ativos mais tradicionais, como um consórcio, um recebível de cartão de crédito, até os criptoativos mais tradicionais, como o Bitcoin ou o Ethereum, né, que são os dois maiores. É um mercado bem grande já no mundo. Então, um mercado de 2 trilhões de dólares, o Bitcoin é 1 trilhão de dólares. E no Brasil também? E no Brasil também. O Brasil é mais ou menos o 7º país do mundo em adoção O brasileiro gosta, né? de cripto. E as empresas também estão adotando. Hoje já está bem institucional. Hoje já tem o Banco Itaú vendendo cripto, né? Então, já está bem difundido. Então, a gente é essa bolsa para negociação de todos esses ativos digitais. 4 milhões de clientes, 4 milhões de CPFs, é bastante coisa. Roberto, e me fala o seguinte, para alguém que está começando agora e quer dar os primeiros passos para começar a investir em criptomoedas, como é que funciona? Estudar, primeira coisa. Gostei, achei que você ia falar já comprar, não. Não, a primeira coisa é estudar. Muito bom.
para saber, primeiro, quanto dinheiro alocar, segundo, o que comprar, né? Acho que esses são os passos. Aí tem bastante conteúdo. A gente tem conteúdo da Natália Arcuri, por exemplo, sobre os ativos do mercado Bitcoin. Lá dentro nós temos cestas que tem uma curadoria, então não é você escolhendo, né? Já tem uma cesta pronta, uma cesta iniciante, avançado, cestas temáticas, para auxiliar a pessoa nessa escolha. Mas tirando a parte de renda fixa, que são produtos mais tradicionais, os criptoativos estão em uma categoria de risco, né? Então, de ativo... O que significa isso, para quem não entende? Que basicamente tem ativos ganhar conservadores, moderados e mais arriscados, né? Que tem uma volatilidade maior. Então, dentro das tuas finanças pessoais, você tem que estar com reserva tradicional, um pedaço moderado e... Não pode colocar todo o dinheiro nisso. Não pode. Tem que diversificar. Você não deveria colocar todo o teu dinheiro em uma categoria que é mais arriscada. Por isso, o estudo e o teu controle lá, né, de dinheiro, das finanças. Acho que é experimentação também, né? Estudar, coloca um pouco, acompanha, vê como funciona. Você sabe que há muito tempo, quando eu comecei a investir em ações, eu não entendi nada. Aí eu falei, vou colocar um pouquinho. Aí eu vi o que acontecia, aí você fala, beleza, tenho tolerância a isso ou não. E aí você vai aprendendo, no final você percebe que fez um monte de bobagem no começo, mas isso é um aprendizado tão grande pra frente, então acho que é muito sobre isso, né? Experimentar também. E tem histórias de grande sucesso, né, em ações, por exemplo, e histórias que caíram, sei lá, 90% e não voltam mais, né? Exatamente. Então, se o teu dinheiro estiver ali... É importante, inclusive, saber a hora de ir embora, de falar, perdi e ok, vamos seguir adiante. E acabou, né? Não vai voltar, não adianta ficar lá, mas pô, eu posso estar em uma classe de ativo que pode perder 90%. É aí que vem a educação financeira. Né? Eu queria te perguntar também, criptomoeda é um assunto super novo e é um assunto super intenso, ou seja, tem muita coisa e vai mudando. Como é que você, dentro desse mercado, consegue, acho que se destacar ou aprender as coisas, ou estar por dentro de tudo que está acontecendo? Nós fomos a primeira bolsa do Brasil, uma das 7 primeiras do mundo. Então a gente já está aí há... Hoje tem outras? Já tem outras e a gente já está aí há muito tempo, né? Hoje os outros que seguem vocês. Hoje nós cobrimos 90% do mercado com esses 260 ativos. Então a gente não fica listando projetos que são muito iniciantes, a gente trabalha mais com o que já está mais consolidado. Acho que isso ajuda. Então a gente tem o nosso time de listagens que está olhando o que está surgindo, né, e o que está... Para não perder, né? Para não perder algo que às vezes fica importante muito rápido, mas normalmente a gente trabalha com aquilo que está mais consolidado. Então acho que o fato de ser pioneiro ajuda bastante. Né? Dá mais credibilidade. Roberto, conta pra gente, fora do trabalho, quais são seus hobbies? O que você gosta de fazer? Tudo que tem motor. Eu gosto de carro e moto. Gosta de dirigir ou... dirigir. Gosto e jogo tênis também. Mas faço trilha de moto há muito tempo. Ótimo. Então acho que esse é um negócio de esporte super radical. De hobby que você vê bastante CEO praticando esporte radical, né? Porque essa intensidade do dia a dia para dar uma zerada na cabeça num sábado, se não for algo intenso... Para não assassinar o time, né? Se não for algo intenso, não... Sabe? Não vai. Quando era novo, eu nadava. E daqui a pouco eu tava olhando, eu tava no meio da natação lá, pensando na agenda, no trabalho, na reunião importante que ia ter e tal. Aí depois fui pro tênis, às vezes no meio do game ali, no break, eu tava pensando na reunião e tal. No tênis você conseguia? Eu não consigo no tênis. No tênis, eu tava... Já tava? Eu tava também. E aí, tipo... É que na moto não pode pensar em outra coisa, quando eu tô, por exemplo, na moto, eu não penso em nada. Aí, senão morre. E aí dá uma zerada muito boa na... E carro também? Carro também, Então, rally? pilotando asfalto, mais pista. Mas pilotando, já fiz rally também. Mas pilotando algo que também você não consegue pensar em mais nada. Então, é tipo dar aquela resetada no laptop com muitas... Porque acho que não sei quem talvez não conheça tanto de automobilismo, você tem que estar 100% concentrado, porque qualquer segundo que você erra... Isso, já. O erro é grande. O erro é grande e te exige concentração natural. Você não tem que pensar assim, agora
eu vou ficar concentrado, não. Se precisa, Você né? sentou, ligou o carro, a moto, isso já funciona. Então, para mim, isso funcionou muito, sabe? Para dar essa zerada. E você comentou também com a gente que você gosta muito de ouvir podcast, né? Conta um pouquinho pra gente, se você pudesse criar o seu podcast. Cara, eu acho que eu pegaria empreendedores, que eu acho que são os mais fazedores, assim. Acho que a gente tem... Tem mais histórias boas também. A gente já tem tanta história relevante no Brasil, né? De Nubank, Stone, Mercado Bitcoin, acho que tantas outras, né? E acho que essas histórias têm que ser contadas, né? Porque a gente tem um pouco de às vezes, excesso de humildade, né? No Brasil e de... O empreendedor nos Estados Unidos, ele é famoso, né? Exatamente. Aqui tem... a gente não tem tanto isso, mas já temos aí o próprio Mercado Livre, né? Tá gigante aqui. Né? Cada vez maior. Então, acho que tem várias histórias aí. Eu gosto de esportista, né? Eu gosto também. O Guga... Todo CEO gosta. O Guga é um ótimo exemplo. É porque o esporte, né? Essa questão do treino... O esporte é muito parecido, né? Treino, com a disciplina, resiliência. O Meligeni falava nesse podcast aí que ele cita o Guga, né? Eu adoro o Meligeni. Ele falou a quantidade de derrotas que ele teve para as poucas grandes vitórias que ele teve, e ele foi um tenista de sucesso. Então, acho que essa analogia é muito boa. Eu acho que todos os CEOs que a gente entrevistou, a gente tá no 26º episódio, todos são atletas. Todos gostam de alguma coisa de esporte, aí tem algumas coisas que meio que caem quase para todo mundo, mas é muito característico, porque é muito parecido com a vida, né? Então, o esporte ajuda, né? O esporte ajuda muito a organizar a vida, manter a saúde, e a sobreviver à vida, né? Manter a saúde física, né? Mental, e acho que ajuda nas viagens também, né? Quando tá viajando, tá fazendo esporte fora, é bem interessante, né? E você consegue conhecer outros lugares fazendo esporte, né? Que é um jeito... Eu acho que eu sempre falo que a melhor desculpa para viagem é o esporte. A gente andou... eu só fiz uma viagem que nós andamos de moto no Marrocos. Ai, que incrível. A gente chegou em lugares que o turismo tradicional não passa, né? Então, tem outra... A sua esposa te acompanha? Já acompanha no carro. É melhor, mais seguro. Já acompanho em moto no asfalto, né? Mas a parte de trilha, de enduro aí é... Muito legal. Muito legal. Eu queria que você falasse um pouquinho, eu vou reforçar essa questão da disciplina, porque eu acho que isso faz muita diferença na vida, e a gente vê isso se repetir com todas as conversas que a gente faz. No final, a gente fala, no final é sobre disciplina. Então, assim, você já falou um pouco dos seus hobbies, como é que você encontra equilíbrio, mas eu queria te perguntar sobre o futuro. Quais são os seus próximos projetos, os próximos sonhos que você está imaginando para o futuro? Vamos lá. A minha mecânica é sempre de ter bastante intensidade naquilo que eu estou fazendo e não ficar traçando tanta meta de longo prazo, porque a gente está num mundo que está mudando muito rápido. Então, às vezes, é fácil você traçar uma meta que ela, às vezes, fica te puxando por um caminho que depois muda e tem uma oportunidade a 40 graus daquela meta e te deixa meio cego. E, para mim, o modelo que funcionou foi por meio dessa dedicação, intensidade e conseguir enxergar as oportunidades, fazer as escolhas certas. E aí, outras portas vão se abrindo e você vai trilhando. Mas, assim, é uma jornada diferente de quem, aos 8 anos de idade, tem um dom e diz, eu quero ser médico. E é aquela criança que quer ser médico, quer ser veterinário, quer ser músico, quer ser um engenheiro. Eu não tive isso, né? Então, fazendo esse aspas aqui, né? Quem já tem essa trilha muito, muito certa, eu acho que é até mais fácil. A maioria das pessoas não tem. Mas você ainda acha, né? Gente que tem, né? Teve essa característica, insight, né? E como eu fui, né, numa jornada mais solta, acho que eu ficava tentando mais, acho que tudo é sobre timing, né? O timing da oportunidade, ela abre, que é o negócio da sorte, estar preparado na hora certa, no lugar certo, né? Mas aí você tem que tomar decisão rápido.
tem muita gente que fica em cima do muro e a oportunidade passa, passou, né? outra pessoa pega. Então, acho que o timing é relevante. Hoje eu olho para frente, a família para mim é o mais importante, né? Os meus filhos estão nessa adolescência, entrando na juventude, então encaminhá-los até eles andarem com as próprias pernas aí é boa parte, né, da minha missão hoje. E o MB também, né? A gente foi o primeiro unicórnio cripto no Brasil, mas a gente sabe que é uma jornada bastante longa, né? Então hoje eu estou em conselhos também, apoio o Lala, que é Sim. uma iniciativa de jovens É ótimo, conheço também. eles são muito bons. Conhecer eles são muito bons. O Distrito, que também organiza muitas O startups, Distrito também né? tem representado um papel muito legal em inovação no Brasil. Eles fazem material muito bom também. Exatamente, toda a parte de dados deles, né? É super... É importante, né, você ter essa organização para poder, né, ajudar na tomada de decisão e tudo mais. Mas hoje acho que eu estou num momento bem interessante, né? Tanto no MB, a gente tem 400 funcionários hoje, né? Grande já. Bastante gente. E operação aqui em Portugal, então tem essa expansão para a Europa. Desafio Não para, né? Desafio não falta, mas eu acho que hoje estaria entre... acho que tem esse give back, né? Eu sou empreendedor em Endeavor, então a gente tem muita atuação dentro da Endeavor com empreendedores que estão numa jornada anterior, né? Tem bastante troca ali. Acho que Endeavor, Lala, família e o MB, acho que estou orbitando em todos Bastante esses... coisa. Ô, Roberto, eu tô pensando aqui, e se você pudesse dar uma dica para essa galerinha que tá começando a carreira? Dica não, conselho, melhor. Que conselho você daria para quem tá começando a vida profissional? Acho que principalmente iniciativa, levantar a mão, sabe assim, quando eu fui para Curitiba tinham 8 pessoas lá, qualquer um podia ter levantado a mão, eu fui o que levantou a mão. E eu penso, pô, se eu não tivesse ido, né? E se eu não tivesse mudado para o Rio? Essas oportunidades, elas exigem esse esforço, essa coragem, e não vai ser fácil, né? Então, hoje às vezes a gente vê gente que quer chegar numa posição de liderança rápido sem ter feito o trabalho duro antes, né? Então, esses shortcuts, assim, esses atalhos não... Eles não funcionam, né? Eles não funcionam, assim, eles não existem, né? Então, acho que esquecer um pouco desse conto de fada, sabe? Que vai ter aquela jornada perfeita e simplesmente, assim, ter curiosidade, estudar e bastante dedicação. Se você fizer mais do que é esperado, normalmente o resultado vem. E se não vier, você vai Você aprendeu continuar muito. fazendo. E aí vai vir o resultado. Então, acho que essa coisa de... Pô, mas o que eu vou ganhar se eu fizer isso, né? Quando você coloca a recompensa na frente da ação, às vezes a pessoa diz, não vou buscar outra pessoa que está mais focada em fazer o job. É um pouco do que o que você planta, você colhe. Então, se você plantar bastante... Vai colher. Vai colher. Nós investimos em 40 e poucas startups. E pelo nosso veículo, depois dentro do MB a gente investiu em 20 e poucas. Várias deram errado, mas algumas deram muito certo, né? Compensa todas as outras. Isso, mas a gente fez 60 para chegar em 10 incríveis. Então, assim, é bastante... E para fazer muito mais trabalho do que 60, glória, né? a gente deve ter olhado, sei lá, pelo menos umas 600, né? Então, aí eu vejo gente que fala, pô, eu investi em 3 startups e as 3 deram errado. Foram 3, né? Aqui foi 600 para chegar nas 60 para 10. E às vezes foram, assim, olhou 5 e investiu em 3, e aí... né, com essa... De novo, pegou um shortcut. Então, olhar bem as possibilidades. E acho que está bem conectado também, sabe? Os seus amigos, manter a família em ordem, tá com o teu relacionamento familiar em ordem é super A rede de apoio, importante. né? Para você conseguir focar no trabalho, né? Como é que vai focar no trabalho se tá... Tudo bagunçado, né? Tá tudo bagunçado, né? Aí tá com... A cama precisa estar arrumada para poder sair tranquilo de casa. Tem o cartão de crédito te ligando, tá brigando com a mãe, tá brigando com a namorada, tá brigando com o filho. Assim, o teu depósito de energia todo dia é um só, né? Se você tiver essa dispersão, né, de estar
todo enrolado, é mais difícil você performar bem no trabalho. Então, acho que é um pouco disso, assim, não tem tanto milagre, sabe? É só estar com tudo, tem que tentar E tentar realmente organizar a vida, né? organizar e plantar, sabe? Ir fazendo as coisas, ajudar os outros, né? Você é uma pessoa legal, né? Às vezes você ajuda bastante gente, você nem lembra direito quem você ajudou, mas quem foi ajudado, lembra. Né? E às vezes essa pessoa vai te retribuir e você nem fica sabendo. Ela falou bem de você para alguém que estava te entrevistando, te contratando, e às vezes depois que você entra, a pessoa fala... Mas como é que você chegou até mim? É, Eu falo, eu alguém te indicou. Alguém te indicou, exatamente. E então essa ajuda sem ter a recompensa já pré-determinada, né? Ela vai gerando frutos aí ao longo da jornada. Então eu acredito bastante nesse give back. O resumo é ser uma pessoa boa, né? É. Ser uma pessoa do bem. Roberto, a gente tá, infelizmente, a gente já tá estouradinho no tempo, indo pro final. E agora a gente tem um momento que é o meu momento preferido, que se chama bate-bola. Então eu vou fazer as perguntas diretivas e você, como bom catarinense, vai ser diretivo na resposta. Tá bom? Bora lá. Preparado? Alguém que você considera inspiração no mercado financeiro? Martin Escobari, do GA. Uma dica rápida para aumentar a produtividade? Usar tecnologia. Tá fácil isso aí, né? Mas tem bastante gente que não usa. Qual o seu defeito mais útil? Caramba. Defeito mais útil. Eu sou muito, muito intenso e eu diria que é insatisfação. A maior lição que aprendeu no mundo dos negócios? Timing. É tudo. Uma palavra que define o universo das criptomoedas? Empoderamento. O que te mantém em pé nos piores dias? A família. Um hábito essencial para o sucesso? Saúde. Um conselho para quem está começando no mercado financeiro? Estude. Um podcast que todos deveriam escutar? Além do nosso, obviamente. Acquired. É muito bom. Uma frase que você sempre leva com você? Tinha um quadro no meu primeiro escritório que falava The choices you make, not the chances you take, make your destiny. Então, traduzindo aí, né, as escolhas que você faz, não as chances que você agarra, fazem o teu destino. Sempre gostei muito dessa frase. Muito bom. Roberto, foi um prazer gigante ter você aqui com a gente. Obrigado. Obrigada por tudo, pela conversa, pelos aprendizados. Você quer deixar uma mensagenzinha final para nossa audiência, para os nossos jovens? Acho que só que as oportunidades estão aí. Às vezes a gente nem conhece, né, até onde a gente pode chegar. Mas acho que buscar a faculdade, para quem às vezes não tem referências, né, de familiares que fizeram faculdade, acho que estudar, fazer faculdade, buscar as oportunidades, conseguir trabalhar, escolher bem, conseguir trabalhar em empresas boas e bastante dedicação. Muito bom. Pessoal, foi sensacional, né? Mais um podcast maravilhoso. E só para rever, né? Para contar para vocês, né? Todos os nossos conteúdos estão disponíveis nas plataformas digitais, Spotify, no YouTube. Então aproveitem. E lembrem-se, né? A gente tem um objetivo muito claro no Proa, que é alcançar 300 mil jovens nos próximos anos. Então a gente quer que esse conteúdo seja disseminado para a maior quantidade de pessoas possíveis. Então manda para os seus amigos, manda para aquele colega que você quer dar uma dica. Para que o nosso conteúdo chegue aí para todo mundo. Porque a gente quer mudar a vida de muitos jovens e a gente precisa de vocês para isso. E, sempre lembrando, né, a gente está com inscrições abertas no nosso processo seletivo da plataforma Proa. Então, se você tiver entre 17 e 22 anos, ter estudado ou estar concluindo o ensino médio em escola pública e quer o primeiro emprego, é só entrar no nosso site proa.org.br, se inscrever, é tudo gratuito. No final, tem emprego para todo mundo, para mudar de vida e construir uma carreira de muito sucesso. Vejo vocês no nosso próximo podcast. Até mais. Tchau, tchau.